amigos, mais uma vez aqui com vocês com um tema polêmico, e bem polêmico. Certa vez, o antigo mayor de Nova York, o antigo governador de Nova York, o Rudolph Giuliani, disse que o atual presidente Barack Hussein Obama não gostava da América. Veja o vídeo. Well, speaking at a private dinner featuring Governor Scott Walker, PJ Media reports, said this, according to Politico, quote, the former New York mayor speaking in front of the 2016 Republican presidential contender and about 60 right-leaning business executives and conservative media types directly challenged Obama's patriotism, discussing what he called weak foreign policy decisions and questionable public remarks when confronting terrorists. Giuliani said, I do not believe, and I know this is a horrible thing to say, but I do not believe that the president loves America. He doesn't love you, and he doesn't love me. He wasn't brought up the way you were brought up, and I was brought up through love of this country. And he went on to say, with all our flaws, we're the most exceptional country in the world. I'm looking for a presidential candidate who can express that, do that, and carry it out. And if it's you, Scott, I'll endorse you. And if it's somebody else, I'll support somebody else. All right. The earlier comments. I do not believe, and I know this is a horrible thing to say, but I do not believe that the president loves America. Ladies and gentlemen, I've been saying that since day one, and Rudy is correct. And as I've explained it time and again, if you seek to fundamentally transform America, then you do not love America. You don't love something and then fundamentally transform it. You don't love your wife or your girlfriend or your children or whatever and then fundamentally transform them. And there's absolutely zero in Obama's past to suggest that he loves America. From the people who he surrounded himself with voluntarily, Jeremiah Wright doesn't love America. He despises America. Bernardine Dorn and Bill Ayers went to war against America. They're domestic terrorists. Professor Khalidi, a mouthpiece for Yasser Arafat and the PLO, another one of his chums. He was indoctrinated in part, not only by his parents, his father, who left him, and his stepfather and his mother, radicals all, but by a Soviet communist sympathizer, Davis, while he was in Hawaii. So this is who Obama is. This is who he is. We have to accept it. It's a fact. And you do not love America if you conduct yourself throughout your entire life the way that Obama has. And I would like to remind Barack Obama, who continues to talk about Christianity and other faiths, Judaism and so forth, but Christianity in particular, as if there's some kind of moral equivalence with something that took place 700-800 years ago with something that's taking place right now. I would remind you, Mr. President, how much Christian blood is being spilled in one hellhole after another. From Afghanistan to the Middle East. How much Christian blood has been spilled. Mostly Christian blood, not exclusively, obviously, because our military is diverse. But it's mostly Christian because we are mostly a Christian country. That's right, I said it, and it's true. And that blood is being spilled to defend Muslims from other Muslims. And Obama does not stand up for the innocent Muslims, the victims. It is those of us who are speaking out against the Islamo-Nazis and demanding that something be done to them. We are the ones that speak for these victims. Muslims, Christians, Jews. We are the ones. Not Barack Obama. He can talk all he wants. Nothing he has said will matter in history, except to the extent it'll be a footnote used against him
to demonstrate to future generations what a pathetic, pusillanimous, absurd man he is. I'll be right back. Muito bem, depois de ver esse vídeo, agora você pode entender um pouco mais por que eu tenho sido tão crítico contra esta administração do governo Obama com relação a este país. Eu tenho aqui em mãos um documento de várias páginas, onde mostra algumas das ações deste presidente, o que ele fez neste país. Saibam vocês que este presidente, Barack Hussein Obama, está sendo o presidente que mais violou a Constituição deste país. Ele já cometeu um número de violações equivalente a mais de 1.600 violações. Para ser mais exato, até 2 meses atrás, ele já havia alcançado a significante cifra de 1.603 violações da Constituição americana. Eu vou mostrar alguma aqui para vocês. Obamacare, um projeto de lei maciça e incrivelmente complicado, que aumenta exponencialmente o controle do governo federal sobre as vidas das pessoas, que nem Obama, nem o único democrata se deu o trabalho de ler e averiguar antes de aprová-la, e que provavelmente vai falir o país. Em ambas as eleições presidenciais de 2008 e 2012, a campanha de Obama propositadamente desativou o sistema de verificação do cartão de crédito por suas doações ao site, permitindo que qualquer pessoa de qualquer país estrangeiro pudesse doar sem limite e sem prova de identidade. Em ambas as eleições, foi demonstrado que as pessoas no exterior, e obviamente pessoas com falsas identidades, foram capazes de doar para a campanha de Obama em violação direta de várias leis. Até hoje, não se sabe qual a porcentagem de fundos de campanha de Obama foram obtidos ilegalmente, uma vez que não há nenhuma documentação. Milhares de milhões de dólares dos contribuintes investidos em empresas verdes, como a Solyndra, a NextEra, Ener1, Solar Trust e muitas outras, todas, absolutamente todas, foram à falência. Uma recusa internacional de fazer cumprir as leis federais de imigração. O desemprego igual ou superior a 8% durante quase todo o seu mandato, que foi realmente mais perto de 15% de desemprego real. Então essa história de que o desemprego está em 5%, completamente mentira, folks. Operação Velozes e Furiosos, um esquema de administração de armas ilegais, patrocinada pelo governo, projetado para ir propositadamente errado, de modo a induzir o clamor público para o controle de armas. Vejam que, por trás desses planos de desarmamento de armas da população, existe toda uma política, existe todo um jogo de interesses para que as pessoas voluntariamente abdiquem do direito de ter uma arma que é um direito garantido pela Constituição desse país, porque o caos social se aproxima e o governo não quer que as pessoas estejam armadas. Passou 20 anos ouvindo um pastor anti-América, reverendo Jeremiah Wright, a quem Obama descreveu como um mentor. Em 18 de março de 2008, Obama fez um discurso em que ele disse: "Eu não poderia mais renegar a Jeremiah Wright do que eu poderia negar minha própria avó." E a igreja do Jeremiah Wright, que é a Trinity United, incorpora a comunidade negra em sua totalidade. Agora, Obama tenta fingir que Jeremiah Wright não existe e que sua filosofia extremista anti-branca, quer dizer, racista, não influenciou a visão do mundo que Obama tem. Muito bem. Aumentou a porcentagem de americanos dependentes de cupons de alimentos para níveis sem precedentes. Agora, mais de 15% da população do país. Muito mais. Esse número, essa porcentagem deve estar em 20, 25%. Militarmente interveio na Líbia, em 2011, sem a aprovação do Congresso exigido pela Lei de Poderes de Guerra. Tecnicamente, um delito passivo ou passível de impeachment.
Antes de entrar na política, Obama trabalhou como advogado processando bancos em casos marcantes, forçando-os a dar empréstimos para habitação para os mutuários minoritários não qualificados, quer dizer, pessoas sem crédito, sem condições de ter uma casa. Uma prática agora entendida como uma das causas iniciais primárias da eventual bolha imobiliária e o colapso do mercado que se deu em 2008. Entregou mais de 1.200 renúncias aos doadores com conexões políticas que isentando-os das exigências onerosas do Obamacare. Expandiu significativamente o número de inexplicáveis czares, o que equivale essencialmente à adição unilateralmente de novos departamentos federais sem supervisão do Congresso, guiando a uma verdadeira burocracia, no sentido original, regra por burocratas não eleitos. Usando dólares dos contribuintes para salvar os fundos de pensão privados dos sindicatos dos trabalhadores da indústria automobilística da General Motors e da Chrysler, quer dizer, o famoso bailout. Foi aí que ele começou a triplicar a dívida interna do país. Terminando ilegalmente as exigências do bem-estar para o trabalho aprovadas pelo Congresso. Doando 800 bilhões em dinheiro como estímulo para empregos emergenciais que não existiam. O dinheiro evaporou sem nenhum benefício econômico mensurável. Alienou e isolou Israel, o mais forte aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Desculpou-se com os muçulmanos e terroristas islâmicos quando houve um ataque, se não me engano foi um dos vários ataques que os terroristas muçulmanos propiciaram, e o Obama se desculpou com eles. Sob a administração Obama, pela primeira vez na história da América, a classificação de crédito foi rebaixada, devido às suas políticas econômicas paupérrimas. Interrompeu a perfuração de petróleo norte-americana no Golfo do México, permitindo que outras nações com piores desempenhos ambientais fizessem o trabalho, conseguindo, assim, tanto enfraquecer a economia e prejudicar o meio ambiente ao mesmo tempo. Lembram-se do caso da BP, the British Petroleum, que contaminou o Golfo do México? Está aí o resultado da política do Obama. Proposto em 2008 a falência intencionalmente da indústria do carvão, e agora mente para os eleitores e os trabalhadores das regiões produtoras de carvão sobre suas verdadeiras intenções. Finge estar preocupado com a disparada dos preços da energia, quando na verdade ele prometeu aumentá-las de propósito, de modo a tornar os regimes de alternativas de energia mais competitivos. Em um debate contra Hillary Clinton em 2008, Obama disse que nunca iria forçar as pessoas a comprar seguro de saúde, uma vez que aquele sem seguro não podia dar-se ao luxo de comprá-lo. Menos de 2 anos depois, impôs através do Obamacare o que de fato foi ou aconteceu, forçar as pessoas a comprar seguro de saúde. Durante a campanha de 2008, Obama repetidamente prometeu que, se eleito, nenhuma família ganhando menos de 250 mil ao ano passaria por qualquer forma de aumento de impostos. Essa promessa foi quebrada uma e outra vez, uma vez quando eleito. Em 2008, Obama prometeu, se eleito, para aumentar a segurança ao longo da fronteira Estados Unidos-México, e em seguida, em 2010, parou a construção da cerca virtual, ou seja, do muro, na fronteira, e o dinheiro destinado à segurança das fronteiras foi redirecionado a outros projetos. Por isso que muitos extremistas do Estado Islâmico hoje estão aqui na América. Dinheiro para os vendedores de carros velhos usados, que distribuiu o dinheiro do contribuinte para quem queria substituir seus carros antigos, mas que a maioria acabou subsidiando a compra de carros de fabricação estrangeira por pessoas que poderiam adquiri-los por conta própria. Enquanto isso, os carros comercializados foram todos destruídos, criando uma escassez e aumentando assim o custo do carro usado, ferindo o bolso de pessoas pobres. Violou a Constituição dos Estados Unidos
autorizando assassinatos e ataques aéreos para matar cidadãos norte-americanos no exterior, sem um devido processo. Isso foi uma ordem executiva que ele assinou, dando a ele mesmo tal poder. Para mais informações, por favor, procure no Google Olavo de Carvalho, e aí você vai ver em um dos vários vídeos do professor Olavo de Carvalho, ele falando sobre essa ação executiva que o Obama deu-se o poder de matar até cidadãos americanos em solo americano, como também no exterior. Foi pego em um hot mic, microfone aberto, prometendo ao presidente da Rússia que ele iria ceder às suas exigências de um escudo antimísseis mais débil, depois que ele foi reeleito, e não teria mais que manter a pretensão de que ele tentou ou buscou defender a América. Nomeou Van Jones, um ex-comunista confesso, que apoiou uma petição do ataque terrorista do dia 11 de setembro para ser Green Jobs Czar. Nomeou Anita Dunn, que disse que o presidente Mao era o seu filósofo favorito, para ser diretora de comunicações da Casa Branca. Mao Tse-tung era um homem que obrigava as jovens a se deitarem com ele, a se acostarem com ele. Era um pedófilo. E os jovens que se recusassem a se acostar com ele eram mortos, eram fuzilados. E essa mulher, Anita Dunn, disse ao presidente que Mao Tse-tung era o seu filósofo favorito. Então veja com que classe de pessoas o Obama anda. Nomeou John Holdren, quem anteriormente defendeu a noção de esterilização forçada em massa para conter a superpopulação, para ser ciência czar. Quer dizer, defendeu a noção ou a esterilização de homens e mulheres para conter a população, que é uma das leis inscritas no Guidestones na Geórgia, que para haver um perfeito equilíbrio ou harmonia, a população mundial tem que ser diminuída. Hoje somos quase 7 bilhões. E segundo o Guidestones da Geórgia, a população, para que haja uma perfeita harmonia, deve ser entre 500 milhões e 1,5 bilhões de pessoas. Inclusive, o Bill Gates é favorável a isso. Nomeou Steven Chu, quem abertamente defendeu um aumento artificial dos preços da gasolina a $10 o galão e aumentos similares em outros preços de energia, para ser secretário de energia. Nomeou a Kevin Jennings, quem liderou um grupo que prometeu X-rated livros didáticos, sexo positivo, para crianças de 13 anos. Instruiu como executar o fisting, que é a introdução do punho pelo ânus, ou penetração anal pelos punhos, através dos punhos. Quem se recusou a denunciar ocorrências de estupro e que expressou admiração por um membro da NAMBLA para ser o czar da América ou responsável por um projeto Escola Segura. NAMBLA eu tenho que pesquisar o que significa. Quando os estados votaram para fazer cumprir as leis federais de imigração, que o governo federal se recusou, Obama os processou para detê-los. Ainda mais, continua a construção do oleoduto Keystone Pipeline, reduzindo assim intencionalmente recursos energéticos para os Estados Unidos e Canadá, obrigando a vender mais de seu petróleo para a China. Repetidamente mudou sua posição sobre o casamento gay ao longo dos anos, dependendo do que era politicamente conveniente no momento e de acordo com a intenção do público que ele estava se dirigindo. É a famosa política do politicamente correto, ou o conceito do politicamente correto, que está destruindo esse país desde dentro. Antes de ser presidente, Obama se opôs firmemente ao aumento do limite da dívida nacional, mas uma vez eleito, ele insistiu que deveria ser incrementada. E ele simplesmente triplicou, de 6 trilhões, agora a dívida interna do país passa dos 19 trilhões de dólares. Ao fazer um discurso em 2009 na França, que ele deve ter assumido que os americanos nunca ouviriam, ele descreveu os Estados Unidos como arrogante e sem consideração. Ao mesmo tempo,
criticou a Europa em outras partes do discurso. Quando os Estados Unidos tentaram impedir a fraude eleitoral com leis de identificação dos eleitores, Obama fez de tudo para impedi-los de fazê-lo. Instruiu ou ordenou o procurador-geral Eric Holder para bloquear qualquer investigação sobre o caso de intimidação de eleitores contra os novos Panteras Negras. Prometeu em 2008 que, uma vez eleito, iria reconhecer oficialmente o genocídio armênio, que foi praticado pela Turquia, mas até esta data ainda não foi capaz de fazê-lo, cedendo às ameaças e pressão da Turquia. E hoje ele está lá na Turquia, na reunião do G20. E o Erdogan, que é o presidente da Turquia, é um grande amigo pessoal dele. Prometeu acabar com a influência de lobistas em Washington, mas sobre a administração de Obama, essa influência aumentou. And last but not least, ou least but not last, quando candidato ao governo de presidente pela primeira vez, Obama prometeu: eu não vou assinar qualquer projeto de lei de emergência sem dar ao público americano uma oportunidade para rever e comentar no site da Casa Branca durante 5 dias, sem necessidade de dizer que ele tem quebrado essa promessa com quase todos os bills assinados por ele. Essa é a primeira parte desse vídeo. Mais uma folhinha? São várias, né? Eu vou dividir em várias partes. Agora eu vou ler a última parte, última folhinha dessa primeira parte, e depois farei a segunda, terceira, as quartas partes, quantas sejam necessárias. Ajudou, apoiou e incentivou a Primavera Árabe, que depois governos seculares existentes em toda a África do Norte, levando a um vácuo de poder regional que foi preenchido pela Al-Qaeda, a Irmandade Muçulmana e outros islamistas radicais, como o Estado Islâmico. Recusou-se a prestar assistência ou apoiar o levante secular da recém-criada democracia iraniana, permitindo-lhe ser esmagado pelo regime iraniano fundamentalista islâmico. Em seus primeiros meses no cargo, Obama curvou-se ao rei da Arábia Saudita, ao presidente da China, ao imperador do Japão e ao presidente do México, entre outros. Ordenou a NASA a fazer uma de suas principais prioridades a não exploração do espaço ou de investigação científica, mas o evangelismo muçulmano. A NASA, hein? Usou o Obamacare como pretexto para aumentar o tamanho e o poder do IRS, que é o Serviço de Imposto de Renda, né? Agência Federal de Imposto de Renda, Internal Revenue Service, que com 16 novos mil agentes e mandatos adicionais para penalizar os contribuintes por descumprimento. Utilizou o IRS para sediar empresas conservadoras, ou seja, de pessoas declaradamente republicanas. Na ajuda a General Motors, ele defraudou ilegalmente investidores que, de acordo com as leis de falência, estavam na primeira fila para serem recompensados. Em vez disso, concedeu a parte dos investidores aos sindicatos. Parou com a perfuração de petróleo nos Estados Unidos, mas em seguida emprestou 2 bilhões para o Brasil para apoiar os seus esforços de perfuração de petróleo controlada pelo governo. E, em seguida, prometeu que os Estados Unidos tornar-se-ia um dos maiores clientes de petróleo do Brasil. E o pré-sal brasileiro, 30% já foi adquirido pela China. E a Dilma não deu conta desses 2 bilhões de dólares. Última, processou a Boeing em um esforço para controlar onde as empresas poderiam se localizar, para favorecer aos sindicatos e bloquear a criação de 1.000 postos de trabalho na Carolina do Sul, ou seja, sem sindicalização forçada, Estado de Direito ao Trabalho. A segunda parte vocês verão em breve. Um grande abraço, não deixe de dar o seu like, divulgue nas redes sociais, e isso ajuda bastante, tá bom? E também deixe o seu comentário. Um grande abraço, eu sou o Gustavo, do seu canal For USA Florida. Tchau!